Olá, aluno do 6º ano, professores. Estou aqui de volta hoje para mais uma aula, né, com vocês. E meu nome é Maria Di, sou professora de História da Rede Estadual, meu apelido é Didi. Hoje, aqui, né, nessa aula do 6º ano, nós vamos estar dando continuidade, né, na nossa aula anterior. E hoje a gente vai estar vendo povos da Antiguidade e da América. É uma pincelada breve, porque não dá para estar, né, aprofundando muito nos temas, porque os temas são bastante amplos. Bom, na aula passada, você lembra, né, que a gente viu as principais hipóteses e teorias da chegada do homem aqui na América, né? E como que esse povo, né, vivia aqui, como que era a forma de vida deles aqui. Na aula de hoje, né, nós vamos ver os povos da antiguidade, mas hoje nós vamos ficar com duas civilizações, elas são muitas e que a gente vai dar continuidade nas aulas posteriores. Hoje nós vamos estar ficando com a África, falando dos egípcios, tá? No Oriente Médio nós vamos estar falando da civilização mesopotâmica e vamos falar um pouquinho aqui, né, dos povos que estavam aqui na América antes dos europeus chegarem, que são os chamados povos pré-colombianos. Bom, eu fiz uma introdução aqui, né, para mostrar para você que a história antiga, né, ela sai lá do nosso período pré-histórico, que nós já vimos também em aulas anteriores, e ela entra, né, na história quando é dado que o homem descobriu a escrita. Essa escrita ela foi descoberta pelos povos sumérios, que são povos da Mesopotâmia, lá por volta do ano de 4.000 anos antes de Cristo. Aí então a gente fala que a gente saiu da pré-história e entrou para a história antiga ou as civilizações clássicas, né, da antiguidade. Como que essas civilizações se formaram? Nós vimos que, né, os povos pré-históricos eles foram tendo determinados desenvolvimentos, né, deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários com a questão da agricultura e claro que aí esses povos então, eles procuraram, né, lugares que eram bons para eles fixarem, para estarem desenvolvendo essa agricultura, né, e desenvolver, né, a agricultura que eles precisavam para a sua sobrevivência. Então a gente fala que com a fixação, né, dos grupos humanos num determinado local, né, eles então, nós tivemos a partir daí então a formação das grandes civilizações. Bom, sabemos que a África é um continente enorme, né? E dentro dele existe uma grande diversidade cultural. E a gente vai estar tentando mostrar dentro de cada país ali que faz parte desse continente o que cada um trouxe, né, para nossas culturas e para o nosso desenvolvimento e que estão aqui com a gente até, né, na nossa atualidade hoje, tá? Cada país, então, né, desse continente apresentava línguas diferentes, comunidades, né, diferentes e, claro, que costumes extremamente distintos e diferentes entre uns e outros. A África, eu já coloquei em aulas anteriores também, que ela foi, né, dada que a África é o berço da humanidade, foi ali que surgiu os primeiros grupos humanos, tá? E por isso, então, lá é uma riqueza sem tamanho, né? Porque eles guardam o quê? Os vestígios de tudo, né, que foi acontecendo aí, né, no período aí da nossa humanidade até os nossos dias atuais. Bom, e eles trazem então o quê? Né? Esses vestígios que nos mostram esses objetos e inclusive mostrando como que essas pessoas se dispersaram para os outros continentes. Bom, a gente fala que a civilização egípcia ou a civilização do Egito, ela foi também, pode ser chamada de civilização do Nilo. Por quê? Porque essa civilização, ela começou, né, lá na região do rio Nilo, que era, né, a grande prosperidade ali, né, daquele local. O Nilo, ele nasce em Ruanda, na África,
ele é fonte de vida para as populações locais há milhares de anos. Ele ainda continua de uma importância muito grande, mas claro que não nessa dimensão, porque, né, a devastação da natureza, claro que também atingiu ali aquela região do Nilo. E aí, por isso, então, que naquela época a gente fala que, né, as suas margens foram formadas, né, por um longo período, inúmeras aldeias e que depois elas se tornam cidades. Aqui eu trouxe uma figura muito bacana, é uma figura atual, tá? Aqui mostrando as margens do rio Nilo. Bom, como que era essa sociedade egípcia lá na época? Era uma sociedade estamental, ou seja, ela não tinha mobilidade social. Se eu nascia lá no topo da pirâmide, ali perto do faraó, eu permaneceria ali, mas também em contrapartida, se eu nascesse uma camponesa ou um artesão, um comerciante, provavelmente eu não teria como estar subindo hierarquicamente, né, nessa sociedade, tá? Então aqui, um pouquinho só de cada um, né, muito brevemente. Os nobres e sacerdotes que estavam abaixo do faraó eram as pessoas que, né, faziam ali todo o trabalho dentro ali daquele império, daquele palácio, e os sacerdotes, claro, tomavam conta dos cultos, da parte religiosa e também da parte financeira, tá? Tudo que era doado nesses cultos, quem tomava conta eram os sacerdotes. Por isso, então, eles conseguiram guardar, juntar muitos bens materiais, tá? Os soldados faziam, né, a defesa do território. Os escribas eram os que tinham o conhecimento da escrita. Por isso, então, eles tomavam conta da questão dos impostos, né? Eles é que escreviam e também escreviam sobre a vida do próprio faraó, tá? Os comerciantes, de certa forma, tinham de certa forma, eles eram importantes ali dentro dessa sociedade egípcia, porque eles é que conseguiam levar as mercadorias de um lado para o outro para estar fazendo as trocas, e com isso, então, o império, né, ia aumentando até seus próprios territórios, né, e esses comerciantes também se iam enriquecendo. Os artesãos eram uma classe, né, mais pobre, mas que também lidava ali com as oficinas, né, fazendo objetos, e os camponeses escravizados. Então, a gente coloca aqui essas três classes aqui, né, que está aqui mais, né, abaixo aqui na pirâmide, eram as três classes mais sofridas. E lembrando que escravizados aqui também eram o quê? Prisioneiros de guerra. Uma curiosidade aqui é a questão dentro da sociedade, é que as mulheres egípcias, elas desenvolveram papéis importantes lá dentro, tá? Elas tinham uma valorização. Inclusive, né, a Cleópatra, por exemplo, ela chegou a substituir o marido dela, o faraó, porque ele faleceu e ela ficou no lugar dele como gestora, tá certo? E aqui tem a Nefertiti também, né, que foi muito importante, e tem outras, tá? Tem outras mulheres que fizeram parte também dessa elite egípcia, tá? E lembrando que essas mulheres eram extremamente vaidosas, tá, gente? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, não é isso? E no Egito Antigo, Estado e religião sempre estiveram intimamente ligados. Então, claro que aqui conclui-se que o rei, né, o imperador, ele tinha o poder das duas coisas. Ele era, né, o mandatário nessas duas situações. Eles explicavam os fenômenos da natureza, né, pela religião. E o faraó aqui, gente, ele era associado à divindade, tá? É como se ele fosse um deus, né? Que vai ser diferente da outra civilização que a gente vai estar vendo. E aqui, então, tem o Ra, que é o deus sol, o Horus, deus do céu, e eu trouxe outros exemplos aqui, da Osíris, que é o deus da vida após a morte. A Ísis é a deusa da maternidade, da mágica e da fertilidade. Então, quando as mulheres queriam ter filhos e não estavam conseguindo, elas apegavam aqui com a Ísis para estar buscando ajuda. E uma coisa interessante, né, dos egípcios é que eles acreditavam na vida após a morte. Com isso, então, eles inventaram o processo de mumificação, porque eles achavam que mumificando
né, os cadáveres, eles teriam condições de estarem voltando, né, para a terra, porque eles acreditavam na vida após morte, tá? Aí eles purificavam, essa mumificação é uma forma de purificar, né, aquele cadáver, tá? A civilização mesopotâmica também nasceu no meio de dois rios, que foi o rio Nigro, o rio Tigre e o rio Eufrates, que hoje está lá no atual território da Turquia. Os grupos humanos aqui que se estabeleceram, eles desenvolveram as tecnologias para melhor aproveitar os recursos hídricos que eles tinham ali, né, com esses rios. Eles, então, os sumérios construíram, né, sumérios é um povo da Mesopotâmia, eles conseguiram construir canais de irrigação e diques, tá? Que controlavam as cheias na região para evitar, né, as perdas das colheitas. Quando faltava água, eles conseguiam buscar água. Quando tinha água em excesso, eles davam um jeito lá de fazer, e aí então esses diques, né, eliminava a água para eles estarem colhendo o que tinha plantado. A agricultura, né, foi muito feita em cima da criação de animais também, eles tinham a agricultura e a criação de animais, que foi desenvolvida nessa região. A população cresceu, então, né, nas proximidades desses dois rios, e aí, claro que ali também surgiram as aldeias, né, que depois, né, foram transformando em cidades, tá? Eram cidades independentes entre si, a gente chama de cidade-estados, não é isso? Porque cada um tinha o seu rei e cada um, né, poderia ter o seu palácio e as suas leis, que aqui é totalmente diferente da do Egito, porque o Egito, né, o rei, ele era o mandatário de todo o estado. Aqui não, aqui já era separado cidades e estados, onde tinha cada cidade e estado tinha o seu rei com as suas leis. De legado cultural, esses mesopotâmicos deixaram a escrita, né, que foram os sumérios, né, eu coloquei lá no início da aula, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, que eles conseguiram inventar, né, a escrita. Eles deixaram isso daí para a gente, então, além do desenvolvimento da astronomia, da arquitetura e da matemática, tá? Uma coisa extremamente importante aqui foi o quê? O primeiro código de leis, né, atribuído, né, feito na história, que se tem notícia, foi feito lá na Mesopotâmia, através que foi chamado de Código de Leis, e ele chama hoje de Código de Hammurabi. Possivelmente ele foi feito pelo rei Hammurabi, tá? E esse código, gente, ele influencia, né, as nossas vidas até hoje. Inclusive, uma coisa muito bacana desse, né, tem coisas lá que é impossível da gente cumprir hoje, mas tem uma coisa muito interessante, porque o objetivo desse código de leis, o Código de Hammurabi, ele foi feito, sabe para quê? Para proteger os pobres daquelas pessoas mais ricas, tá? Então, assim, né, é uma coisa que está, né, de certa forma, na nossa Constituição, e que a gente, todos os dias, a gente lida, né, com isso, com esse tipo de leis. A economia era baseada na agricultura, mas também praticava comércio e artesanato. A sociedade, né, ela era muito hierarquizada, mas ela era mais maleável, porque cada cidade e estado tinha o seu rei. Aí, então, a sociedade foi marcada pela rígida divisão social, né, cada indivíduo era estabelecido de acordo com a camada que pertencia, eu não tinha como estar mudando dessas camadas. Os funcionários, né, nobres, militares, sacerdotes, de certa forma, eles ocupavam posições privilegiadas, porque eles ficavam lá no palácio, junto, né, com esses faraós, com esses reis, tá? E na pirâmide social aqui embaixo, então, estava quem? Os camponeses e os escravos também, lembrando que esses escravos eram normalmente escravizados de guerra, prisioneiros de guerra, tá? Aí eles, então, eram responsáveis pelos grandes trabalhos que faziam de obras públicas, né, prestando serviços à comunidade.
A religião também era politeísta, acreditavam-se em vários deuses ligados à natureza, tá? E que eles achavam que esses deuses poderiam interferir, né, na vida cotidiana se tivessem satisfeitos ou não com o que estava acontecendo, né, aqui na Terra, com as atitudes das pessoas que estavam aqui na Terra. Praticava adivinhação, a magia e a astrologia. Então, vocês viram que tem uma diferença aqui para os egípcios. Cada povo cultuava uma divindade, os babilônios, né, o Marduk, os assírios, o Assur e o Istar, que era a deusa suméria, protetora da fertilidade, da beleza, da vida e do amor. Aí nós vamos agora, né, para os povos, nós vamos deixar as duas civilizações, que nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula, né? A gente vai dar continuidade, né, nessas civilizações, tá? Mas nós vamos ver um pouquinho aqui agora desses povos antigos aqui, né, no nosso continente americano. Né? Muitos antes da chegada desses americanos, já existiam os povos aqui, que são, né, os Gês, Tupis e Guaranis aqui no Brasil, mas tem outros, tá? Eu trouxe 3 povos, os Patagônios e os Araucanos no sul do continente e os Iroqueses e Silques na América do Norte. E claro que além dos Maias, Astecas e Incas. Nós vamos ver brevemente aqui um pouquinho sobre os maias, astecas e incas, porque depois, lá no 7º ano, vocês vão aprofundar isso, né, com o professor de vocês futuramente. Eles desenvolveram respectivos, né, centros urbanos na região conhecida como Mesoamérica, tá, que é situada na América Central, entre o Sul, o México e a Guatemala. Os incas estabeleceram-se ao longo da linha dos Andes na América do Sul, tá? Que compreende hoje Chile, Equador e Peru. A economia dos maias e astecas incas era baseada na agricultura, com forte investimento nas plantações de milho, algodão, feijão e pimenta. Foram os astecas, gente, que inventaram o chocolate. Só que o chocolate que eles inventaram naquela época não era esse chocolate gostoso, doce, que a gente ama hoje não, tá? O chocolate que eles inventaram era uma bebida amarga e que era sempre oferecida aos deuses. A sociedade maia, asteca e inca, né, eles eram organizados, tá certo? Em hierarquias, né, que eu já coloquei, que hierarquia é você, né, nasce lá no topo da pirâmide, possivelmente você que nasceu ali lá no pé da pirâmide, muito dificilmente ele vai conseguir tá chegando, né, tá subindo de posição nessa hierarquia, né, social. E ela era sempre encabeçada, né, essas sociedades das 3 civilizações, encabeçadas por nobres, sacerdotes e guerreiros. Havia uma divisão de trabalho bem estabelecida, em que algumas das funções eram os artesãos, que eram as pessoas especializadas e que elas, né, trabalhavam, né, de certa forma, fabricando objetos que elas tinham o conhecimento. E tínhamos também os comerciantes, os camponeses e os escravizados, que eu repito que escravizados aqui, que eram os prisioneiros de guerra. Dentro da cultura, religião e conhecimentos, os maias, incas e assim como os astecas, então eles eram politeístas, as suas divindades estavam todas ligadas à natureza. O Império Maia, ele construiu, né, dentro dos seus conhecimentos, escadarias, pirâmides com escadarias, inclusive eu trouxe até uma imagem aqui que mostra perfeitamente, né, prova de que esse povo, né, possuía grande conhecimento, gente, em engenharia e arquitetura, tá? Bom, os povos originários, então, aqui do nosso Brasil, tá? Eu vou falar muito rapidamente, mas podem ficar tranquilos que nas nossas próximas aulas, né, eu vou estar aprofundando aqui a questão, né, dos nossos indígenas brasileiros e os encontros, né, os encontros com os portugueses.
Os territórios, então, que hoje formam o Brasil, eles foram ocupados por diversos povos, caçadores, né, e coletores, que a gente chama de nômades, tá? Dentre eles estão os tupis, os pataxós e os nambiquaras, tá? Lá no litoral de Santa Catarina, né, Paraná e São Paulo. Bom, com o passar do tempo, então, esses índios caçadores-coletores, eles passaram a ser sedentários, ocupando as margens ou as beiras do rio, tá? De rios, beira-mar ou as margens de rios. A principal alimentação desses índios nossos eram o quê, gente? Moluscos, ostras e mexilhões. Com isso, então, restaram apenas as conchas e que a gente fala, né, que esses montes de conchas formaram os sambaquis, que são sítios arqueológicos extremamente importantes aqui para nós no território brasileiro, tá bom? A nossa aula terminou. Eu espero vê-los o mais breve possível para a gente dar continuidade aqui falando dos nossos povos indígenas brasileiros. Enquanto isso, fiquem em casa e um grande abraço em cada um de vocês.